Nós vamos estudar agora as chamadas equações diferenciais de segunda ordem. Olha lá, por que segunda ordem? Porque vai aparecer na sua questão a segunda derivada. Então, equações diferenciais de segunda ordem homogênea, porque aqui é zero, homogênea, com coeficientes constantes, que você vai ter aqui ó, um A, um B e um C, que são números. Essas equações, essas chamadas EDO, de segunda ordem, homogênea, com coeficientes constantes, tem esse formato aqui. A vezes segunda derivada, B vezes primeira derivada, mais C vezes a função igual a zero. Professor, olhando aqui, tá difícil. Não tá não. Vamos devagar? Vamos perceber, primeiramente, que eu tenho aqui um exemplo. A gente vai começar no exemplo logo direto ao ponto para você saber utilizar. Eu tenho aqui uma EDO, vou ler para vocês. Segunda derivada, menos 7 vezes a primeira derivada de y, mais 10y, igual a zero. Esse tipo de EDO tem essa aparência bem aqui. Então, eu posso falar que eu tenho uma EDO de segunda ordem, porque tem a segunda derivada, tudo bem? Homogênea, porque aqui vale zero, com coeficientes constantes, porque aqui os coeficientes são os números na frente aqui da segunda derivada, primeira e da função. Aqui é 1, menos 7 e 10, que é o A, B e C que aparece. Para resolver isso aqui, eu te garanto que é fácil e você vai aprender. Você vai fazer da seguinte maneira. Vai montar primeiro aqui a sua chamada EC. Professor, o que é EC? É a sua equação característica. Como, prof? Isso aqui parece o quê? Olha bem. Mura, isso aqui parece uma equação do segundo grau. Me recorda, né, disso aqui. Isso mesmo. Eu vou montar aqui a chamada equação característica, que é assim. R a segunda, esse R é a raiz. R a segunda menos 7R mais 10 igual a zero. Aqui você tem a chamada EC, a chamada equação característica. Entenda bem. Segunda derivada, coloca elevado a segunda. Aqui, primeira derivada é elevado a 1. Aqui não tem derivada, é o termo independente. Então, é isso que os professores chamam aí, que você vai ter uma equação característica. É esta equação do segundo grau bem aqui. E o que é que você vai fazer agora? Você vai resolver a equação do segundo grau. E aí que eu gostaria que você recordasse que quando você resolve uma equação do segundo grau, tem três possibilidades. Ela tem duas raízes diferentes, que é quando delta é maior que zero, que é o primeiro caso. Primeiro caso, delta maior que zero, que é isso? Eu estou dizendo que a equação vai ter duas raízes diferentes. E se ela tiver duas raízes diferentes, a solução geral vai ser esse cara bem aqui, ó. Aqui vai ser a minha solução geral quando eu tenho duas raízes reais e diferentes. Pode acontecer também que a equação do segundo grau, o delta dê zero, duas raízes reais iguais, a gente vai conversar daqui a pouco, ou então delta menor que zero, que as raízes são números imaginários. Não sai daí que a gente vai chegar nesse caso. Primeiro caso é esse aqui. R a segunda menos 7R mais 10. O que é que você vai fazer? Você vai resolver essa equação aqui do segundo grau. Pode ser por soma e produto das raízes, pode ser fórmula resolutiva. Como essa aqui é a primeira, eu vou fazer a fórmula resolutiva. Você chega bem aqui, vai colocar o delta. Delta da equação, professor, esqueci, então anota aí. B a segunda menos 4AC. Agora você vai substituir o valor do B, menos 7. Elevado à segunda potência, menos aqui, 4 vezes quem? O valor do A, que é 1, vezes o valor do C, que é 10. E aí você tem menos 7 a segunda, base negativa, expoente par, positivo, muito bom. 49, 7 vezes 7, 4 vezes 1 dá 4, vezes 10, 40. E nesse caso, o nosso delta deu 9. Então, delta aqui vale 9. E agora você continua, porque você sabe que a raiz vem pela fórmula resolutiva. Menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes o valor do A. E aqui você coloca os valores. Ajuda o prof aí.
vai ficar menos b, menos o valor do b, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é 9, por 2, que multiplica o valor do a, que é 1. E aí você tem menos versus menos, que é mais. Raiz quadrada de 9 é o número 3. E aqui o denominador vai ser 2. Você coloca dividido aqui por 2. 2 vezes 1 é 2. Chegou aqui, não esqueça que você tem que somar e subtrair. Você vai encontrar as duas raízes. Vamos somar? 7 mais 3, 10. Dividido por 2, 5. E a outra raiz, você vai colocar aqui 7 menos 3, 4. 4 dividido por 2 dá 2. Então, eu tenho duas raízes, que é o caso aqui que o meu delta é maior que zero, que está dizendo delta maior que zero, as raízes são diferentes. E nesse caso, você vai ter a sua solução geral. A solução geral sempre é assim. C1, que multiplica e elevado. A primeira raiz é 5 vezes x, mais C2, segunda raiz, que é o 2, vezes x. É dessa maneira que você gabarita a sua questão quando você tem uma situação que apresenta raízes reais e diferentes. Murá, no meu eu coloquei ao contrário. No meu eu coloquei C1 e elevado a 2x, C2 e elevado a 5x. Está errado o meu? Não, está correto. Não importa a ordem aqui. Se você coloca o 2, coloca bem aqui o 5. Quando aparecer, esse C1 e C2 são constantes. Se tivesse informações a mais, seria possível calcular a solução particular, mas não tem. A informação a mais é assim, uma primeira derivada vale tanto, uma segunda vale tanto. Por enquanto aqui só é a solução geral. Quando ele quiser que você determine o C1 e o C2, terá informações a mais para isso. Uma observação que você não precisa resolver a equação quadrática dessa maneira. Eu resolvi porque essa aula é para quem chegou aqui e quer aprender. De repente a pessoa chega aqui e não sabe fazer a equação do segundo grau. Então, minha função é te ensinar. Eu poderia ter colocado, as raízes são 2 e 5, mas de repente você chegou aqui com dificuldade, né, não sabe nem como fazer a equação do segundo grau. Eu já sei, então você já faz rapidola. Uma maneira de fazer rapidola seria através da soma das raízes e através da multiplicação das raízes. A soma das raízes, você pega o B aqui e muda o sinal. Se está menos 7, coloca mais 7. E o outro aqui é o produto, que é o C. Sempre nesse esquema. Soma das raízes é o B mudando o sinal e a multiplicação é o C sem mudar sinal nenhum. Show de bola? Aí aqui eu dou um conselho para você. Comece a raciocinar por aqui. Me dê exemplos que a multiplicação é 10. A multiplicação é 10? Pode ser, prof, 1 e 10, pode ser 2 e 5. Aí eu pergunto para a voz MC, quais desses exemplos aqui, ou qual desse exemplo, a soma dá 7? Professor, bem aqui. Então, está aqui as raízes 2 e 5. Então, você tem uma maneira que é, primeiro, você tem que saber utilizar a fórmula resolutiva. Já sei, legal, quero ganhar tempo. Então, tem essa dica aqui, soma e produto das raízes. Então, esse aqui é o primeiro caso, quando você quer resolver uma EDO de segunda ordem, nesse formato bem aqui, o delta é maior que zero, as raízes são reais e diferentes, aqui é a solução geral. Anota que eu vou treinar o segundo caso. Vamos agora resolver a situação 2. Cara, olha assim, professor, mudou tudinho. O que é isso aqui? Eu não entendo isso aqui. D2, isso é segunda derivada, é uma outra notação. Não gostei. Você não tem que gostar, você tem que reconhecer, saber que seu professor pode colocar dessa maneira. Mas eu não posso escrever da outra maneira? Pode, você até deve. Na hora quando aparecer uma questão dessa, você diz, assim não tá legal. Aí você vem e escreve, aqui é a segunda derivada menos 10 vezes a primeira derivada mais 25y igual a zero. Show de bola! Então, o professor ele pode colocar em outras notações
mas você diz, não, gostei dessa aqui. Então, você vem e escreve na anotação favorita. Agora, você vai montar a sua chamada equação característica. Você vem aqui e monta a sua EC. Como é a equação característica nesse caso? Deixa eu colocar de lilás. R a segunda, anote aí, R a segunda menos 10R mais 25 igual a zero. Agora você vai resolver a sua equação. Pode ser soma e produto das raízes, pode ser fórmula resolutiva, fique à vontade. Nesse caso bem aqui, eu vou resolver pela fórmula resolutiva bem aqui para você revisar esses detalhes. Show de bola? Vem cá, você vem, calcula o valor do delta, eu só vou dar um pouquinho uma acelerada, tá bom? Você já sabe a fórmula que é B a segunda, né? Aí você coloca B a segunda menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que vale 25. Então, eu substituir de cabeça já. B a segunda menos 4AC. Aí você coloca menos 10 a segunda é 100. 4 vezes 1 é 4 vezes 25 é 100. 100 menos 100, zerou. Ah, professor, delta é zero. O que eu faço agora? Continua. Na boa. Como é a fórmula resolutiva? Ah, eu estou lembrando, professor. R será menos B, deixa eu colocar um traço de divisão, menos o valor do B, que é menos 10, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é zero. Deixa eu aumentar esse traço aqui para você. Show? Dividido por 2, que multiplica o valor do A, que é 1. Bem aqui o A é 1, não vai se perder. Ah, mas professor, e a raiz quadrada de zero? Vale zero. 0 vezes 0 dá zero. Então, ó, menos versus menos é mais 10. Raiz quadrada de zero é zero. Dividido todo mundo aqui pelo número 2. Aí você coloca o 2 aqui. Eu gostaria que você entendesse que somar com zero, subtrair com zero, não faz diferença. Não vai mudar nada. Então, aqui eu vou ter, a gente fala assim, eu tenho uma única raiz. Eu posso falar que tenho duas? Posso. Só que elas são iguais. Porque 10 mais 0 é 10. Por 2 vai ser 5. 10 menos 0 é 10. Por 2 vai ser 5. É por esse motivo que aparece o segundo caso aqui, lá no nosso mapa. Olha cá. Você tem delta igual a zero. Quando delta for zero, a sua equação do segundo grau tem duas raízes reais e iguais. E aqui eu vou ter apenas 10 mais 0, não faz diferença, vai dar 10, por 2 vai ser 5. E é aqui que está a diferença do primeiro caso. O primeiro caso não tinha esse x bem aqui, eu marquei até em vermelho, para chamar a sua atenção. É o diferencial. A sua solução geral, nesse caso aqui, será assim, anote aí, y igual, aí você coloca C1 e elevado à sua raiz, que vale 5, vou colocar até em vermelho para destacar, ó. Sua raiz aqui é 5, vezes x, mais C2, aí aqui aparece, vou colocar em vermelho, não esqueça, x, muita gente esquece desse x. Tá? O segundo caso é isso, delta foi igual a zero, é quase a mesma situação no primeiro, só que aparece um fator aqui, x, que multiplica e elevado a 5x. Esse 5 bem aqui é a minha raiz vezes x. E aí, show de bola, você já sabe resolver aqui o nosso segundo caso. O que é que você deveria perceber? Que o segredo é saber resolver a equação do segundo grau. Esse é o segredo. Poderia ter feito por soma e produto das raízes. Se tentasse aqui pela soma, a soma das raízes é o B, trocando o sinal. Se aqui é menos 10, mais 10. A multiplicação é o C, que vale 25. Quem são dois números que a soma é 10 e a multiplicação é 25? 5 e 5. 5 mais 5, 10. 5 vezes 5, 25. Está aqui, estou do milhão. E agora, professor, o que está faltando? Último caso. Você já sabe quando delta é maior que zero, já sabe quando delta vale zero e quando delta dá negativo.
copia que eu estou voltando. Vamos agora observar a terceira situação. Eu tenho essa EDO aqui, homogênea de segunda ordem, com coeficientes constantes. Segunda derivada, menos 2 vezes a primeira derivada, mais 5y igual a zero. E para resolver isso aqui, você já sabe, está aqui o nosso esquema. Guarda isso aqui, cola na tua geladeira lá esse resumo. Esse tipo de EDO aqui, você vem e monta primeiramente a sua equação característica. Então, vou deixar aqui, deixa eu colar bem aqui. Vamos montar aí a nossa EC, a nossa chamada equação característica. Então, a EC, a equação característica será, aí você coloca aqui, R a segunda, menos 2R mais 5 igual a zero. Murá, precisa chamar de R? Pode ser uma outra letra? Pode. Você pode colocar V de Virgínia, C de Camila, qualquer letra aí, fique à vontade. O importante é que você tenha aí a sua equação do segundo grau que você tem que resolver. E aqui é muito importante você saber resolver mesmo. Porque olha só, você chega bem aqui, vai obter o valor do delta. Quem é delta? B a segunda menos 4AC. Qual é o valor do B? B é menos 2, elevado aqui a segunda, 4 vezes o A, que é 1, que multiplica o C, que é 5. Vai na manha. Delta vai ficar da seguinte maneira. Menos 2 elevado à segunda vai ser 4. 4 vezes 1 é 4 vezes 5 vai dar 20. E meu delta deu menos 16. Nessa hora a pessoa diz, professor, delta deu negativo, não tem raízes. Calma, não tem raízes reais, mas tem raízes imaginárias. E para você resolver, você continua. Você segue a mesma linha. Professor, posso continuar com delta negativo? Confia em você. Venha cá. O meu R será, aí você coloca a fórmula, menos B, mais ou menos raiz quadrada de delta. Coloque aqui a divisão, dividido por quem? Por 2A. E aí você tem menos, deixa eu colocar aqui um traço logo de divisão, e aí você vai ter menos B, menos o valor do B. Qual é o valor do B? Menos 2. Mais ou menos raiz quadrada de delta, que é menos 16. Dividido isso aqui, ó, todo mundo, deixa eu aumentar aqui, dividido todo mundo aqui por 2, que multiplica o valor do A, que é o número 1. Só que menos versus menos é mais, aí você vai ter R igual a 2, mais ou menos. E agora, professor, como é que eu faço a raiz quadrada de menos 16? Eu não sei fazer. Olha só o procedimento. Pega a visão agora. Raiz quadrada de menos 16, você vai colocar no seguinte esquema. 16 que multiplica menos 1. Desse modo. É ou não é? Vê se você concorda comigo. Se você pegar 16 e multiplicar por menos 1, professor, esse cara vai dar menos 16. Show do milhão. Agora você separa em duas raízes. Você vai colocar assim, ó, raiz quadrada de 16, que multiplica raiz quadrada de menos 1. Só que a raiz quadrada de 16 vale 4. E, professor, e essa raiz quadrada de menos 1? Não sei se você conhece, mas nós utilizamos um símbolo para esse cara. A raiz quadrada de menos 16 é chamado de unidade imaginária de um número complexo. Leonardo Euler foi um dos primeiros a batizar esse cara por I. Esse é o meu I, que é a unidade imaginária. Então no lugar de raiz quadrada de menos 1 eu vou colocar sempre I? Sim, que é a minha unidade imaginária. E você toca o barco. Vai ficar assim, ó. Esse cara, raiz quadrada de menos 16, vale 4i. Isso tudo aqui dividido pelo número 2. 2 vezes 1 aqui embaixo, o 2.
Vê se você entendeu a ideia. A ideia é você seguir o mesmo raciocínio. Pegou, vou até marcar, não esqueça, vou marcar aqui, deixa eu dar uma reforçada aqui, ó, marca texto, esse aqui, ó. Toda vez que aparecer um episódio desse, raiz quadrada de menos 4, aí você separa. Raiz, aí 4 vezes menos 1. Raiz quadrada de 4, 2. Raiz de menos 1, coloca o i no lugar. E aí vai ficar 2i, que a raiz quadrada de 4 é 2. Mesmo esquema. E aqui você segue a ideia. Seguindo a ideia, você separa. E esse denominador que apareceu bem aqui, ó, ele é de cada parcela. Aí você vai separar assim, ó. Igual, coloque aí, igual a 2 dividido por 2, mais ou menos 4i dividido por 2. E agora você divide. Você vai ter aqui, ó, que o meu r, a minha raiz será 2 dividido por 2 é 1, mais ou menos 4 dividido por 2 é 2i. Acabou a questão. Porque nesse terceiro caso, toda vez quando chegar aqui no final, você vai ter o formato. O formato dessa raiz sempre é assim. Deixa eu anotar para você. O formato está bem aqui, nosso resuminho. O formato é assim. Deixa eu arredar para cá. O formato sempre é alfa mais ou menos beta i. Como assim alfa? Esse alfa é um número que nós chamamos de parte real. Esse beta é a parte imaginária. Eu quero que você entenda, pelo poder da fé que você tem, que o meu alfa bem aqui é esse cara, ó. Esse aqui é o alfa. Deixa eu botar uma caneta azul aqui. O meu alfa vale 1. Alfa é a parte real. Alfa vale 1. E o meu beta é a parte imaginária, que é o 2. Ah, eu não pego mais ou menos, não. Pego em módulo. Alfa é 1 e o beta é o número 2. Então, aqui eu tenho o alfa, parte real, e o beta, parte imaginária. Show do milhão? Porque se você sabe fazer isso, a gente termina aqui. Porque o terceiro caso, o formato da resposta é assim. Anota aí. Eu vou diminuir aqui. Deixa eu diminuir. Efeito especial aqui. Vou diminuir. Já aumento. Deixa bem aqui. O formato da resposta sempre é assim. Y igual e elevado a alfa x, abre parênteses, C1 cosseno de beta x, C2 seno de beta x. Eu estou te dizendo que o terceiro caso, quando o delta é negativo, quando as raízes são imaginárias, a solução geral vai ter essa aparência bem aqui. Y igual e elevado, só que alfa e beta você já descobriu, está bem aqui, ó. Qual é o valor do alfa? O valor do alfa está aqui. Deixa o professor colocar logo aqui a solução para você. Vamos colocar de preto. Y é igual. Quanto foi o alfa? Ah, professor, o alfa foi 1. Alfa sempre é o cara que não tem i, chamado parte real. Alfa é 1. E elevado a 1x. Aí abre parênteses. C1 cosseno. O meu beta é 2, que é a parte imaginária. Quem acompanha não vai colocar 2i. É só o número 2. Então, bem aqui, ó, 2 vezes x. C2 seno de 2x. Só que aqui, ó, 1 vezes x é x. Acabou. Está aqui a solução geral da sua equação diferencial. 1 vezes x é x. C1 cosseno de 2x mais C2 seno de 2x. E dessa maneira, você sambou na questão. Então, quando você tiver, anota aí, ó, quando você tiver uma situação que o delta é negativo, esse é o procedimento. Uma pergunta que você poderia fazer era, professor, e se a raiz aqui aparecesse raiz quadrada de menos 5? Né? Aquele, professor, eu vou te pegar. Né? Me responde esse caso. Se aqui é menos 5, mesma coisa. Você vai colocar raiz de 5 vezes menos 1, separa raiz de 5, raiz de menos 1, raiz quadrada de 5 não tem valor exato, fica assim mesmo. Raiz de 5 vezes i, o i fora, raiz quadrada de 5i.
Então, esse procedimento sempre é o mesmo. O importante aqui é você saber, chegou no final, quem é o alfa, quem é o beta. Conversamos, deixa eu resumir aqui para vocês. Ó. Tá aqui o nosso resumão aqui lindo de EDO de segunda ordem homogênea com coeficiente constante. Tenho 3 casos. Delta maior que zero, você encontrou R1, R2, aqui está o formato da sua solução. Quando delta for igual a zero, é quase a mesma coisa. Aparece um x aqui, né? X e elevado aqui a Rx. E o caso número 3, quando delta é menor que zero, as raízes são imaginárias e você tem esse padrão bem aqui. Show de bola? Então faça uma revisão nessa aula, que eu te espero. Até a próxima Rapidola. Epa, não vá embora. Gostou dessa videoaula? Você quer aprender mais sobre matemática? Acesse a nossa próxima videoaula. E um detalhe importante, compartilhe, divulgue sempre o nosso canal Rapidola e deixe aquele seu comentário, aquele seu joinha parceiro. Te espero na próxima videoaula aqui do canal Rapidola.